Talvez 90% seja isso. Família, casamento. Tem um pastor amigo meu, o pastor Eli. Ele é uma bênção, ele é de Aracaju, Sergipe. Casada com uma ministra que a gente ama muito, chamada Zuleika. E uma vez perguntaram ao pastor Eli, como quem quer descobrir a receita do bolo, né? Todo mundo quer uma receita do bolo. Deixa eu te falar, família tem a sua individualidade. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, mas a tua família é a tua família. Você vai precisar viver dentro dela para descobrir o que é melhor para ela. Por isso que você não tem que ficar vivendo a família dos outros. Volta para casa, homem. Volta para casa, mulher. Filhos e filhas, vivam em casa. A sua casa é um lugar de segurança, é um porto seguro, é um lugar que Deus fez para que você cresça e seja abençoado. Essa é uma noite para você voltar para casa. Como assim, pastor? Eu estou em casa. Será que está mesmo? Você sabe se está ou não está. Em casa de verdade. E aí perguntaram, como quem estivesse querendo uma receita de bolo, pastor Eli, já que é tanto assunto assim relacionado à família e a casamento, o que você aconselha? Qual seria a receita? O que você diria assim? Uma coisa que ia resolver os problemas familiares, os problemas de casamento. Ele respondeu bem assim: eu tenho a resposta para isso. Ele disse: a resposta para isso, para se resolver os problemas, é que as pessoas sejam crentes de verdade em casa. Ser cristão de verdade em casa, mostrar que ama o Senhor de verdade em casa, que ama a palavra de verdade em casa, que se submete à palavra em casa, porque marido nunca vai ser pesado uma mulher se submeter a um homem que não tem problema em se submeter à palavra, porque submissão é uma posição de segurança, submissão é coisa boa, o mundo que deturpou isso. Mas o assunto de hoje não é esse. O assunto é comunicação. E para você se comunicar melhor, porque tem poder nas palavras. Você viu comigo? Poder de vida e de morte está na língua. E quem utiliza bem a língua, esse sim, esse consegue desfrutar. Provérbios 18, 21. É isso que está dizendo, poder de vida e de morte. Você vai precisar decidir o que vai sair da sua boca. Eu conheço uma família, eu vi uma criança nascer. Isso é um fato, viu, irmãos? Isso é um fato, eu estou falando de uma experiência mesmo. Eu conheço, que eu vi uma criança nascer, e essa criança cresceu a vida toda, a mãe falando: você não vale nada, você é um vagabundo, você é um imprestável. Essa criança com 16 anos, 15 para 16 anos, hoje é chefe de uma boca, assalta os outros, cresceu ouvindo isso a vida toda. Eu preciso finalizar pegando o exemplo de Deus, porque Deus é o maior de todos os exemplos. Jesus é a personificação do Deus invisível. Filipe perguntou para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou: como assim mostra-nos o Pai? Eu estou com você há quanto tempo, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Deus é o maior de todos os exemplos, o Pai Todo-Poderoso. Jesus veio revelar quem Ele era. Lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver, e a leitura fica até um pouco enfadonha, Fábio, porque você vai ver lá, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Amém? A partir do versículo 3 começa: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. É ou não é? Se dizer não fosse importante, Deus não tinha feito o mundo dizendo. Aí João, no capítulo 1, lá em João, capítulo 1, versículo 1 diz:
No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Quem foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Jesus, que segundo o escritor de João, diz que estava no princípio. Quando era o princípio? Do princípio criou Deus os céus e a terra. E é fácil a gente identificar. Nós sabemos que Deus é trino, amém? Não deixou de ser não, viu? Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o escritor diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus nós já vimos. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mas Deus não é trino, está faltando um. Aí Deus começa a dizer, no princípio era o Verbo. E disse Deus, o Verbo, e disse Deus, quando Deus